Então tá, pessoal. Mais uma atividade nossa de doutrina e exposição do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, os passos. A gente agradece a todos a presença aqui conosco, pessoal de casa também. Gostaria de pedir, a gente sempre enfatiza, para que vocês de casa que enxergarem em tudo que conseguirem aqui na noite de hoje, propósito, esperança, uma nova razão de ser, motivações para se enfrentar a si mesmo, por favor, compartilhem com os amigos, com os familiares. Nós temos o nosso canal no Facebook, no YouTube. Isso vai ajudar muitas pessoas. Hoje em dia a gente vê na internet um conteúdo muito pobre, essencialmente muito pobre. Então, se vocês conseguirem nos fazer essa gentileza, vão conseguir ajudar muitas pessoas também. Nós que estamos aqui, eu peço a gentileza de que a gente acerene, sobretudo, sobremaneira o coração. Nosso coração vive num turbilhão diário. A gente sendo honesto conosco mesmo, a gente vai compreender isso. Quando a gente entra por aquela porta, nosso coração dispara. Então vamos nos acalmar, vamos nos serenar. O José hoje vai explicar para nós o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Para que isso possa entrar hoje no nosso coração e permanecer conosco quando a gente sair daquela porta, isso que eu expliquei para vocês é extremamente necessário. Coração disposto a se enfrentar, a escutar as verdades. Então, dessa forma, eu desejo uma boa palestra a todos. Boa noite a vocês, né, que estão aqui. Boa noite a quem nos acompanha através da internet, né? Então, qual é o conteúdo de hoje, né? É compreensão. É compreensão mesmo, compreensão profunda da vida. Tem relação direta com o que foi tratado na semana passada, né? O título da semana passada é Muitos os chamados, poucos escolhidos. É uma referência à relação da proposta da vida no nosso cotidiano. A vida tem situações que nos levam necessariamente à reflexão. Por mais que, na maioria do nosso dia a dia e na maioria das criaturas, a gente seja engolfado pelo materialismo que norteia fundamentalmente o nosso cotidiano, existem situações que saem dessa rotina regular e que quebram, né, exatamente essa nossa perspectiva de meramente ter satisfações voltadas para os interesses imediatos e materializados. As doenças, os conflitos, as dificuldades, tudo aquilo que a gente não programa, mas que existe. E que chega até nós, tumultuando as nossas vidas, mas gerando uma alteração e uma busca de solução. E essa solução, ela está associada à nossa relação com essa dificuldade inoportuna que a gente normalmente não prevê e que a gente busca, da maneira mais usual, solucioná-la através de perspectivas de ordem imediata. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fica doente, a gente quer ficar curado materialmente falando. Existe uma boa percentagem de pessoas com os mais variados tipos de doenças, biológicas, emocionais, que não atinge essa cura material. E sofrem. E qual a relação com isso que eu estou falando, se torna aparentemente desconexo, né? É porque, na realidade, muitas vezes,
na maioria das vezes, a cura vem com a lição embutida na dificuldade. Por quê? Porque essa dificuldade altera, como eu disse, o nosso cotidiano, a nossa rotina, e nos faz buscar novas perspectivas. Muitas vezes isso acontece de forma imediata, a curto prazo, às vezes a médio, às vezes a longo prazo. Novamente, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se dá conta disso imediatamente e muda o rumo das nossas vidas, mesmo que a gente não consiga atingir uma cura imediata, mas a gente aceita, convive, tem resignação e aprende dentro da dificuldade a ter uma outra relação dentro da vida. Às vezes, a gente tem um início de rebeldia, de intolerância, de conflito, mas passado algum tempo, persistindo essa situação, nós acabamos mudando de posição e ingressamos então numa nova proposta em relação a nós mesmos e em relação à vida. E às vezes isso não acontece dentro da existência. Isso é o longo prazo, né? Às vezes a gente morre e continua dentro desses problemas, a gente vê isso no fenômeno mediúnico. Tá? E muitas vezes a gente renasce ainda dentro dessa condição de conflito, trazendo como condição inata, natural, congênita, os problemas já desenvolvidos em vidas anteriores e que por nós os mantermos permanecem conosco. Sendo nessa nova vida uma nova proposta, novamente de reflexão e de uma nova postura e de uma nova relação para com tudo isso. Notem que eu não estou falando apenas de problemas biológicos, eu estou falando de problemas também emocionais, de conflitos, de traumas, né? Que também fazem parte da dificuldade do ser humano. Então, o capítulo da semana passada estava falando disso, né? Que essa proposta, que é o cotidiano do planeta, todos nós nos deparamos com ela em determinado ponto da nossa jornada dentro da nossa vida, ela, na realidade, chegando até nós, estabelece, então, um processo interno no qual nós vamos ter que fazer algumas reflexões, algumas escolhas. Pouquíssimos fazem isso a curto prazo. Pouquíssimos mesmo, né? Por que eu posso afirmar isso? Basta a gente olhar as relações das pessoas que a gente conhece, o cotidiano, as notícias que nos chegam pela TV, né? Notem, por exemplo, assim, eu estava olhando esses dias pensando, né, nesse problema que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em relação à invasão das favelas, o tráfico de drogas. O que leva alguém a estabelecer uma ação de se tornar um traficante? É o ganho fácil. É, na realidade, a falta de perspectiva humilde, do trabalho mais simples, aonde ele está localizado, que a vida lhe colocou, mas ele busca a glória efêmera. A glória que é uma morte emocional. É uma morte porque mata-o por dentro, pelo deslumbramento, pela falta de perspectiva, e a morte que ele produz porque ele ajuda a matar outros que também estão em conflitos e que são consumidores. Então, se nós pararmos para pensar, eu estou dizendo isso porque é um fato atual, né? O que leva um jovem a querer empunhar uma arma, a tirar fotos, né? É a maneira que ele encontra de ser um diferencial, de ter poder. Como ele não tem perspectivas internas e o materialismo toma conta, ele quer destaque material, ele quer dinheiro, ele quer poder, ele faz aquela escolha. E se nós pararmos para pensar, efetivamente, aonde isso leva? Somente a conflito e a morte. E assim, se nós formos olhar as demais situações que acontecem no cotidiano dentro do planeta, nós vamos ver que nós temos
80% ou mais de situações estão inseridas dentro desse contexto. Se vocês pensarem um pouco, as guerras, os assassinatos, os conflitos, os desequilíbrios que permeiam, que têm quantidade, né? Muitas vezes mascarados por notícias que são publicadas, né, nessas ferramentas de comunicação em massa na internet, e que aquela glória efêmera, aparente ali de destaque, com o passar do tempo a gente vai tomando contato pelas notícias com as realidades e se transforma em conflito e em dificuldade. Ah, muita gente que a maioria das criaturas idolatra, chega um determinado momento que entra em processo de conflito. Todos os dias chegam notícias desse tipo, é só a gente acompanhar o noticiário e a gente vai ver que fulano ou beltrano se encontra em tal situação, com tal dificuldade. Então notem que a estrutura do planeta, pelo nível de conflito que nós somos portadores, tem essas características. Quantos conseguem efetivamente conviver com essas dificuldades no planeta de forma serena? Quantos? E eu, como eu estou fazendo uma exposição, que é uma exposição de reflexão, isso vai diretamente para quem está me ouvindo. A gente olha o todo para ter noção que isso é uma coisa epidêmica, mas a gente deveria olhar para dentro da gente mesmo. A gente deveria pensar como que nós nos enquadramos nessa reflexão. Será que nós não temos também conflitos, dificuldades, que a gente tenta compensar através de consumismo, de destaque, muitas vezes saindo efemeramente, sem refletir muito e produzindo tantos conflitos, tantos problemas dentro da nossa existência e na existência dos demais. Pense um pouco nisso, se isso não é verdade. Então, quantos efetivamente aceitam essa cruz redentora, né? Ou seja, esses problemas educativos que nos transformam de forma serena. Nosso exemplo do cotidiano aqui é o Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele era um homem doente, com inúmeras dificuldades, com inúmeras limitações, mas vocês nunca viram ele reclamar de nada, e pelo contrário, ele só vendia exemplo de esperança, de resignação, de transformação e de consolo. Quantas mães que perderam filhos foram até ele sem saber dos dramas ocultos das suas dificuldades, que começa aos 4 anos de idade, quando perde a sua mãe, quando é entregue para uma tia que o maltrata, os conflitos inerentes à mediunidade que ele não compreendia. Então, se a gente parar para pensar que no exemplo dele, que tem uma jornada desde criança com tantos conflitos, e que não se tornou amargo, que não se desequilibrou, e que manteve uma vida inteira de dificuldades com as doenças que ele era portador, e mesmo assim foi feliz e gerou felicidade. A gente deveria pensar nessas coisas todas. Deveria se refletir muito. Esse é um do que, na realidade, respondeu à natureza do chamado e se tornou um escolhido. Porque ele se escolheu. Ele escolheu a natureza da vida. Então, ele, na realidade, se relacionou das coisas, com todas elas, com todas as dificuldades, de forma harmônica. As cargas que essas coisas impelem sobre quem as recebem têm a intensidade da relação que essa criatura estabelece com elas. Isso nós temos que aprender. Dou um exemplo notório, repito aqui inúmeras vezes. Quantas pessoas têm câncer de determinado tipo? As reações são equivalentes? As cruzes são as mesmas, mas as relações não são as mesmas. Então, sofre-se menos e se gera menos sofrimento. E muitas vezes se acaba com tudo aquilo de forma definitiva,
das heranças dos passados de conflito que nós trazemos dentro do tempo. Então, nós deveríamos entender e pensar tudo isso. Mas como construir esse estado? É o capítulo de hoje. Eu falei para vocês que é compreensão. O título do capítulo é fé. E o título é Fé Transporta a Montanha, que é uma figura de uma parábola estabelecida por Jesus, que criava histórias para ilustrar determinados conteúdos. Então ele pegava a montanha, que é uma coisa grande, gigantesca. Na época dele, então, que as pessoas andavam a pé, não tinha veículos, no máximo era um burrinho, e elas tinham que ir caminhando, passar por essa montanha. Então, olhem a dificuldade que isso representava. Ele pegava essa situação lá que o hebreu entendia de forma clara, Então, olhava aquela montanha enorme, que dificuldade para passar por tudo isso. E aí ele dizia que esse estado interno, e ele repete isso em várias situações, dizendo, olha, quando te pedirem a capa, dá também o manto. Quando te disserem para caminhar 1000 passos, caminha 2000. O que ele estava querendo dizer com essas figuras? Não torna a dificuldade maior do que o tamanho que ela já tem. Faz ao contrário, diminui. Diminui que é mais fácil de vencer. Então essa ideia dessa compreensão desses estados de valores, tira a magnitude da dificuldade. E a dificuldade diminui bastante ou deixa de existir. A figura da fé é isso. Mas como isso pode ser construído? Como é que eu posso? Por que a grande maioria das criaturas não consegue fazer isso? Porque não entende o objetivo e o sentido das coisas. E aí é que nós vamos entrar no capítulo da semana que vem. Eu só vou, na realidade, citar ele, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora, que fala da relação daqueles que se enganjam dentro da doutrina espírita. Olhem bem o que eu estou falando para vocês. Olhem o que eu disse. Se enganjam dentro da doutrina espírita. Não é dentro do movimento espírita. É dentro da doutrina. É aqueles que passam a ser a doutrina viva, como o Chico foi. Então ele é um exemplo prático e notório de como esse estado de construção de compreensão que gera aceitação, porque a gente entende que se nós semeamos os problemas dentro do tempo, nós colhemos os problemas que nós semeamos. Para nós termos noção de que o que a gente estava construindo e mantendo é um problema, é educativo. E se foi dessa maneira e se vem do passado, o passado pode ser remoto, pode ser de outras vidas, mas pode ser o passado atual. A gente olha para a semana passada, para o mês passado, para o ano passado, e se dá conta que as nossas escolhas, as nossas ações geraram as ocorrências, os acontecimentos que nós estamos vivendo. Então, é uma relação tão falada de causa e efeito, Mas se isso é dessa maneira, o que nós fizermos agora vai determinar o futuro imediato. Então, se eu plantei discórdia, que estou colhendo, estou dentro dela, porque o conflito gerado em mim está em primeiro lugar dentro de mim, eu, que sou o autor e o gerenciador disso, posso mudar. Então eu posso fazer uma escolha por entendimento e trocar essa minha relação para com as coisas. A consequência disso, no minuto seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, vai ser o quê? Abrandamento. E eu me abrandando, o tamanho da dificuldade diminui junto. Então, por isso, ele diz que na medida em que a gente vá desenvolvendo harmonia interna por compreensão dos mecanismos da vida, por isso que a doutrina espírita, na realidade, exige entendimento, e para haver entendimento, a gente tem de estudá-la. Então, por isso que dentro de um centro espírita, você estuda a doutrina espírita, e é uma doutrina, ou seja, é um conjunto de ideias reflexivas. É filosofia. É filosofia que explica a vida. Então, na medida que a gente vai entendendo a vida, a causa do comportamento das pessoas, as ações que as pessoas determinam, os conflitos, as doenças, as relações sociais, o mundo. Na medida que a gente vai entendendo, porque ela explica tudo isso,
ela explicando a individualidade, ela explica a coletividade. Na medida que a gente vai entendendo essas coisas todas, a nossa visão e o nosso estado emocional se altera definitivamente. A nossa relação se torna outra. E aí, aquelas figuras tão notórias que a gente explica aqui, que é as relações de dificuldade, quando a gente sofre, por exemplo, uma agressão, ou quando a gente enfrenta um problema, a relação muda. Jesus ensinava aí dizendo, olha, quando te baterem numa face, dai a outra. A gente, na prática, não faz isso. Porque a nossa visão é derivada da centralização do nosso eu, alicerçado na nossa insegurança. Então, quando a gente sofre uma agressão, o que a gente faz? A gente reage. Tá? A gente reage da mesma maneira da natureza da agressão. Somos equivalentes. Então, se alguém que nos agride é desequilibrado, nós que reagimos da forma equivalente também somos. Dois desequilíbrios se somando geram o quê? Problema. Então, notem, eu estou fazendo só um exemplo, entre tantos outros, para ilustrar a natureza de que a compreensão, notem que não é o engajamento, não é o vir para cá, não é o tomar passe, não é simplesmente eu sentar, ler livros, não é simplesmente eu participar de trabalhos de estudo e não integralizar emocionalmente essa estrutura na minha maneira de ser. Não adianta nada. Então, notem, eu estava antes de vir para cá, pensando sobre isso, eu não sabia que era esse o capítulo, mas eu estava pensando sobre a questão da liturgia, né? E a liturgia é um conjunto de atos, de ações, de característica normalmente religiosa, de padrão tradicional, que por a doutrina não ter isso, ela não tem liturgias. Mas o movimento espírita tem liturgia. Né? As pessoas se agarram a funções, a atividades que são repetitivas. Fazem da mesma maneira, sempre da mesma circunstância, e na realidade acham que aquilo, simplesmente aquele ato de participação, já produz nela algum resultado. E a gente que está aqui dentro e que luta para desmanchar isso, como vê isso? A gente fala, exemplifica, os espíritos entram em comunicação, cobram, apontam um dedo, mas esse hábito, né, essa característica que a gente traz dentro do tempo, de todos os processos religiosos que nós já participamos, está tão incrustado no nosso psiquismo que a gente não consegue se libertar disso. Isso é uma grave realidade que existe dentro do movimento espírita. E Jesus ensinava de forma clara que, na realidade, a gente avalia a natureza de alguma coisa pelo que ela produz. Ele usava a figura da árvore, né? Dizia que a gente avalia a natureza da árvore pelo fruto que produz. Uma boa árvore produz bons frutos. Uma árvore má não produz frutos. Inclusive, dentro desse capítulo tem uma parábola que é a parábola da figueira que secou. Eu não vou ler para vocês, mas é a ideia. Todos vocês conhecem uma figueira, né? Uma figueira é uma árvore frondosa, uma árvore muito bonita. Ela é grande, é poderosa, mas ela só dá sombra, ela não produz frutos. A figueira grande que vocês conhecem, né? Essa figueira do mato, que é grandiosa. Então, Jesus utilizava isso dizendo que a pompa da aparência, na realidade, não leva a nada. E o processo religioso tradicional, a gente está preso a essa pompa da aparência. Então, simplesmente porque a gente vem, ou a gente é passista, ou a gente é expositor, ou a gente é diretor, ou é abertor, parece que isso garante para nós alguma coisa, não garante coisa nenhuma. Como eu disse para vocês, o que adianta a gente fazer tudo isso, saindo daqui vai para o dia a dia, e enfrenta um problema e a gente desaba? Pense. O que adiantou todos esses ensinamentos, se na realidade entram por aqui e saem por aqui? Na prática, na realidade prática, não continua sendo da mesma maneira, naufragando, entrando chão adentro? Vocês acham que simplesmente vindo daqui tomando um passe vai curar isso? Vai tirar de vocês um problema que é a relação que vocês têm dentro da vida? A gente tem uma ideia dentro do conceito religioso tradicional que os espíritos, que Deus vai lá e vai tirar aquele problema que está atuando sobre nós. A gente tem essa ideia.
A gente quer que seja dessa maneira. Mas na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, isso não acontece. Porque o problema ainda é a melhor solução. Ele é educativo, como eu disse para vocês. E a gente tem que aprender a conviver com ele e superá-lo. Na medida em que isso aconteça, ele perdendo a finalidade, ele acaba. Então eu estou falando isso para vocês porque isso é inerente. Assim, quantidade de pessoas vêm para os trabalhos espíritas, estudam, coisa e tal, estão sempre chorando as pitangas. Estão sempre reclamando, estão sempre deprimidos, estão sempre para baixo, estão sempre com dificuldade. Pensem nisso. Pensem. E vocês pensam que a gente, para chegar lá e se tornar um passista, que é quem passa alguma coisa, não tem que ter valores para poder passar? Aí vocês vão dizer, e os espíritos? O Emmanuel, que era o orientador de Chico Xavier, usava uma figura exemplar a respeito disso. Diz assim, ó, o médium é que nem uma mangueira. Se coloca água pura na ponta da mangueira. Mas dependendo do que tem dentro da mangueira, essa água vai sair na outra ponta completamente limpa, ou pode sair suja ou mesclada com o material que tem dentro da mangueira. Então pensem, alguém que vai ser passista, que é a mangueira, se é deprimido, se na realidade é irritado, se na realidade é invejoso, ou é conflituado, vai chegar na frente e a influenciação espiritual vai derrubar isso aí magicamente. E quem recebe esse influxo? Se na realidade manter os estados emocionais, psicológicos, negativos, essa coisa que vai chegar nele, que pode ser da melhor qualidade possível, vai forçá-lo a modificar suas características? Evidentemente que não. Então nós temos que entender como as coisas são. Jesus ensinava que a ação primeira era nossa. Bate e a porta se abrirá. Procura e encontrará. Faz e o céu te ajudará. Notem, isso tem 2000 anos. A ação primeira é nossa. Em decorrência da nossa ação, do fundamento da nossa ação, existe uma consequência natural. Então pensem nisso. Então entendam, de forma bem clara, ser espírita não é simplesmente vir no centro espírita, não é simplesmente estudar, não é simplesmente participar das atividades, mas é se integrar profunda e verdadeiramente, internamente, com convicção, em estado de continuidade perpétuo desses valores. Não pense que porque a gente vem no centro espírita, a nossa vida se torna a mil maravilhas, não. Jesus ensinava também, a quem muito foi dado, muito será pedido. Normalmente, por incrível que pareça, os problemas que nós geramos ao longo dos séculos, em vidas sucessivas, começam tudo a vir. Porque na medida em que a gente vai desenvolvendo uma poupança moral, a gente vai crescendo, a gente vai tendo economia interna para poder pagar essas dívidas de desequilíbrio dentro de nós mesmos. Então você diz, então não vale a pena? Mas não adianta. Dentro da contabilidade divina, quem deve tem que pagar. E o pagamento é o restabelecimento do seu próprio equilíbrio. Jesus ensinava, que é digno o obreiro do seu salário. Então, o trabalho de quem se desenvolve é o salário do equilíbrio, da paz e da plenitude. Nós deveríamos pensar nisso tudo, já que, entendendo essa estrutura, dessa convicção, dessa fé, que não é litúrgica, não é de religiosa tradicional, mas é de uma compreensão que faz com que a gente continue vivendo da mesma maneira. A gente não troca de voz, não troca de roupa. Na realidade, a gente troca de valores. E continua dentro da vida. Os outros não vão compreender? Na maioria das vezes não. Mas o que importa? Será que nós continuaremos tendo dependência psicológica da aprovação dos demais? Olhem o exemplo de Jesus. Nos verdadeiros momentos, os apóstolos lhe abandonaram.
A multidão que sempre lhe pediu favores se tornou contra ele. E na realidade ele ficou apenas com um amigo dileto, que era João, a mãe, porque era a mãe, e por incrível que pareça, a prostituta, um símbolo belíssimo de transformação. Então notem que não é pelos conceitos do mundo que a coisa funciona. Ela representa exatamente a verdadeira transformação. Aquela que aderiu ao processo, que não temeu o sistema, não temeu a repercussão romana que poderia atuar sobre ela, porque ela já estava calejada, acostumada dos disparates da sociedade em que ela viveu. E nós todos que viemos aqui nessa noite, principalmente quem está me ouvindo, que está aqui, ou que está me ouvindo pela internet e que milita no movimento espírita, pense, como eu falei nas semanas anteriores, quem sou eu? O Livro dos Espíritos é voltado para isso, pergunta 919. Como eu reajo? Como é que eu sou? Lembrando que Paulo nos ensinava que tem uma multidão de testemunhas, são os espíritos, e hoje está repleto de espíritos aqui, que olham o nosso dia a dia, que comparam as nossas ações, as nossas falas, as nossas atitudes, que avaliam e reconhecem os valores quando os presentes. O que pensam de nós a respeito de tudo isso? Por isso, que numa instituição espírita que a gente tem 33% de estudo reflexivo, 33% de avaliação, de prática de relação com os espíritos, que vão trazer, pelos seus comportamentos, uma autoavaliação dos nossos próprios valores, e os 33% das nossas relações finais dentro da vida. Esse conjunto, esse 100%, é que vão determinar efetivamente o que será de nós no amanhã. Pensemos sempre e lembremos que o amanhã é o minuto seguinte, é a semana seguinte, é o pós-morte, é a vida futura. Nós construímos a nossa jornada, as nossas estradas, dentro do nosso próprio coração. Jesus ensinava que o reino de Deus está dentro de nós. Esse é o reino de Deus. A construção interna desses valores de serenidade, de compreensão, de não necessidade que os demais compreendam, nem ser compreendido pelos demais. São Francisco ensinava que é preferível dar do que receber. Porque quem dá, tem para dar. E quem recebe, recebe pela carência de que é portador. Pensemos sobre tudo isso. Qual a nossa relação dentro das nossas atividades, o que nós estamos fazendo na instituição que nós pertencemos. O que nós estamos contribuindo efetivamente dentro dela para que o mundo no qual ela atinge, as pessoas que frequentam, os espíritos que lá vão, encontram perspectiva, motivação de transformação, exemplo da nossa parte em relação a tudo isso. Lembrem-se, semana que vem, nós vamos estar falando exatamente disso, Os trabalhadores da última hora. Essa última hora que são os momentos de transformação, da mudança do nível do planeta que nós já estamos vivendo. Muito bem, a gente chega ao final então da atividade. Agradeço a todos que ficaram até o final. Nos encontramos aqui na próxima terça-noite, nesse mesmo horário. Boa noite.